Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Felipe e essa mulher tinha um único sonho: ser cega. Eu acho que essa é toda a introdução que o vídeo de hoje precisa. Já dá pra perceber que tem uma história bem bizarra aqui, né? Então coloca o seu cinto que essa vai ser uma jornada e tanto. E vem comigo nesse vídeo polêmico. A mente humana realmente é um negócio muito interessante, né? Por um lado, nós temos todos os mecanismos biológicos necessários para desligar tudo e entrar no modo defesa para proteger o próprio corpo. Nós somos capazes de reações sobre-humanas para garantir que nenhum dano aconteça a esse invólucro de carne. Olha como eu falei bonito. Só de supor que alguém está chegando perto do seu olho já te dá aquele nervoso e você tenta desviar. As suas pálpebras agem por vontade própria e se fecham como um portão do Enem para fazer jornalista voltar para casa com a matéria. Já em outros momentos, a gente pode simplesmente arrancar um braço para garantir que o resto do corpo se salve. A verdade é que nós ainda não temos todas as respostas sobre como nossa mente entende e visualiza o nosso corpo físico. Apesar de não terem sido os primeiros a proporem um mapa do tipo, foi o Dr. Wilder Penfield, junto com seus colaboradores Edwin Baldry e Theodore Rasmussen, que deram origem ao que ficou conhecido como o homúnculo cortical. É uma representação do corpo humano baseado em quais partes do nosso cérebro estariam relacionados com o controle e sensação. Se o lugar que controla o nariz tivesse um nariz, o lugar que controla a boca tivesse uma boca e assim por diante, essa criatura cerebral seria mais ou menos assim. Isso é uma visualização metafórica do que é conhecida como organização somatotópica, um assunto bem denso das neurociências. É um mapa onde a informação espacial ponto a ponto do nosso corpo é processada. Uma tentativa de tornar entendível um sentido que todos nós temos, chamado propriocepção. A propriocepção é a capacidade de sentir a posição, movimento e equilíbrio do corpo sem a necessidade de pistas visuais. O sistema proprioceptivo é formado por receptores sensoriais especializados, chamados proprioceptores, localizados nos músculos, nos tendões, articulações e no ouvido interno, que trabalham juntos para fornecer informações sobre a posição e o movimento do corpo ao cérebro. Feche os seus olhos e tenta encostar em alguma parte do seu corpo, no seu nariz, nas suas orelhas, nos seus olhos, na testa, no cabelo, nos ombros. Se você conseguir, parabéns, agradeça ao seu sistema proprioceptivo. E se não conseguir, procure um médico. É sério, procure um médico mesmo. O sistema proprioceptivo desempenha um papel crucial na nossa capacidade de se mover e realizar atividades diárias. Permite também que a gente realize movimentos complexos com facilidade e segurança, como caminhar, correr e saltar. Sem a propriocepção, nós teríamos muita dificuldade em coordenar nossos movimentos e correríamos um risco maior de cair ou nos machucar. Afinal, é importante saber o que é o seu corpo e o que não é. Danos ou disfunção do sistema proprioceptivo podem resultar no que vai ser chamado de déficit proprioceptivo, que podem levar a uma variedade de problemas, como distúrbios de equilíbrio, anormalidades na caminhada e dificuldade nas habilidades motoras finas, como o movimento de pinça. Pessoas com déficit de propriocepção podem ter dificuldades em realizar tarefas cotidianas, como se vestir ou amarrar os cadarços, ou podem também arrancar uma perna, mas aí eu já estou me estendendo demais. Existe um fenômeno conhecido como xenomelia, que é um tipo de transtorno de identidade de integridade corporal, que é diferente da apotemnofilia. Esse filia ali no final indica que se trata de uma obsessão sexual persistente, a famosa parafilia. E é preciso fazer essa diferenciação. Nesse caso, o ato da amputação ou a ideia de estar amputado gera prazer, diferente da xenomelia, em que há uma disforia por causa de um membro saudável. Essa parte é importante porque já eu quero falar um pouco sobre as diferenças em como reconhecemos o nosso corpo enquanto entidade biológica e enquanto
identidade. O funcionamento do seu cérebro é uma coisa extremamente complexa e basta esbarrar num fiozinho e desconectá-lo que todo esse castelo de cartas que é a percepção e a identidade começam a ruir. Com esse contexto dado, é aqui onde entra a história de Jewel Shupin. Amber Shupin, que atende pelo apelido Jewel, é uma mulher que vive na Carolina do Norte e que talvez já tenha até passado por sua tela, porque nos últimos anos a sua condição única atraiu bastante atenção. E de fato, é algo chamativo mesmo. Ela sempre quis ser cega e foi até as últimas consequências para ter o seu sonho realizado. Shupin foi diagnosticada com a tal disforia de identidade e integridade corporal. Sim, esse é o nome correto para descrever um grupo de condições, mas como você deve ter percebido, é muito longo. Então a partir daqui eu vou chamar como eu chamei lá atrás, de xenomelia. A disforia é um distúrbio psicológico caracterizado pela desarmonia entre a identidade de uma pessoa e a biologia do seu corpo. Para Shupin, seu corpo enxergava, mas segundo ela, sua identidade era ser cega. Ela passou anos pesquisando maneiras de ficar cega e acabou encontrando um psicólogo que concordou em ajudá-la a atingir o seu objetivo. Depois de e eu vou repetir esse número aqui, 2 semanas de conversa com o seu psicólogo, ele já deu o diagnóstico e a solução. O psicólogo, que cobrava 15 pila a hora, realizou um procedimento no sofá mesmo, não em um ambiente médico estéril. Ele utilizou apenas um colírio anestésico antes de aplicar um produto usado para desentupir ralos nos olhos da paciente. Ela descreve a dor do procedimento como violentamente doloroso. Ela passou horas gritando em agonia. Pouco tempo depois, ela alega ter sido transportada para uma sala de emergência sem nenhum médico, enfermeiro ou outro funcionário do hospital que questionasse a causa da lesão grave. Jewel Shupin não mencionou qualquer interesse em buscar ajuda da polícia ou profissionais de saúde mental, apesar do dano físico óbvio. Para todos os efeitos, ela estava satisfeita. Desde então, ela vive a sua vida como uma pessoa deficiente. E se me permite dizer, em todas as entrevistas que eu vi dela, ela parece um pouco fascinada com a própria história, como se o choque que você deve estar tendo agora causasse algum tipo de sensação de recompensa nela. Bom, o gatilho para o transtorno da Jewel Shupin foi um evento na sua infância. Desde os 13 anos, ao ver uma amiguinha cega receber atenção, ela decidiu que era exatamente isso que ela queria para sua vida. O que talvez ajude a entender um pouco mais sobre o seu caso. Antes de chegar a essas medidas drásticas, ela procurou grupos de apoio e encontrou na internet pessoas como ela que tinham como maior desejo de suas vidas perder a visão. Por muito tempo, ela praticou o que eles chamam de blind sim, que é meio que fazer um cosplay de cego em público. Ela chegou a fazer uma viagem para outro estado sem enxergar nada. No mesmo ano em que aconteceu todo o caso, a licença do seu psicólogo foi revogada, por motivos óbvios, claro. Shupin afirma que sente que sua vida está muito melhor agora que está cega e que não é mais assombrada pelo desejo de perder a visão. Entretanto, surpreendentemente, nem mesmo a própria mulher recomenda. Hoje, inclusive, ela usa sua vida como exemplo para que outras pessoas na mesma condição procurem ajuda profissional séria para que não acabem tomando atitudes drásticas. A condição do transtorno de identidade da integridade corporal não é bem compreendida e não existe um tratamento universalmente aceito. Mas a maioria dos especialistas acredita que a melhor abordagem é por meio do aconselhamento psicológico, terapia e grupos de apoio. O transtorno talvez mexa com a identidade da pessoa porque você é quem você é, porque você é como você é. E é um engano achar que existe o seu cérebro e um robozinho de carne sendo controlado por ele. O seu pé é tão você quanto o seu cérebro. Então, se eu costurar, um terceiro pé na sua canela, o seu homúnculo cortical vai constantemente te avisar que tem algo errado. A gente sabe que não faz sentido alguém escolher ficar cego e deveria impedir alguém de fazer. Mas, será mesmo? Será que eu tenho o dever moral de intervir no direito ao próprio corpo de outra pessoa? Isso é um dilema extremamente complexo, que você não vai ver resolvido num vídeo de um cara no YouTube. Imagina então nos comentários. A gente é biologicamente feito para defender a vida e a integridade física a qualquer custo. E talvez por isso a gente não para se perguntar por que exatamente a gente faz isso. E vocês sabem a regra de sempre. Com respeito a mim e a todos, pode comentar o que você quiser. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Falou? Fui.